na ba yan? Isto yan. Hi, pai! Estou aqui, vou mostrar a você os porquinhos a mãe tem. É novos porquinhos, já é grande. Aqui, aproveitamos. Aproveitam, lápis. É grande, hã? É grande porco, já é muito grande. Né? Com mamãe, está sempre com ele. E o Rex. Magsalita ka. Ayaw ko. Kasi dyan naman maintindihan yung sinasabi ko. Magsalita ka. Mag-English naman ako, hindi nyo naman ako. Sabi mo lang hello. Hello, sir. Patos. Agora vou mostrar aqui os calamansi.